Hi everyone, how you doing? Prontos para falar inglês? Let's go. Are you ready? Nós preparamos essa aula hoje para você básica. É normalmente a primeira aula de tudo, é a parte estrutural para você começar a aprender. No portal da Cambridge você vai ter todo o curso e nas minhas aulas você vai ter a explicação estrutural. Começando aqui pelo alicerce da língua inglesa. Eu trouxe para vocês hoje o alicerce da língua inglesa, onde tudo começa, para você não perder nada, para você não chegar lá na frente e falar, nossa, eu não aprendi aquilo, não aprendi aquilo outro, para não ficar faltando nada no seu conhecimento, entendeu? Isso é muito importante, porque lá na frente você começa a falar errado, porque nós estamos aprendendo inglês aqui como segunda língua. Não confunda com o ensino de inglês como primeira língua. Qual é a diferença? Você vai aprender inglês como primeira língua se você estiver vivendo a língua 24 horas por dia. Então, num país onde se fala inglês e sem da sua primeira língua, da sua língua nativa. Hoje é difícil, né? Por causa da internet, meus alunos que fazem intercâmbio, normalmente eles vão, claro, aprendem um pouco da cultura e tudo mais. Agora, a língua mesmo é complicado. Porque toda noite, todo dia você tem contato com brasileiros, você tem contato com família, não é verdade? Então é muito importante esse beabá que nós vamos ver aqui. Essa é a parte bem básica. Talvez muitas dessas coisas vocês até já saibam, já tenham aprendido na escola, em algum lugar, não é verdade? Vamos lá? Então vamos começar. Veja só. All about you, tudo sobre você. Essa é a nossa primeira unidade. Então nós vamos começar aqui falando sobre você, onde você vai se apresentar, onde você vai falar sobre você, as coisas que você gosta, as coisas que você faz. Então nós vamos falar sobre os tempos básicos. Nós vamos começar aqui pelo simple future, que é o futuro. Em português, o futuro do presente. Eu irei, eu gostarei, eu falarei. Já pensou se você fosse ensinar o futuro do presente, eu irei, eu viajarei, tu viajarás, ele viajará, para um americano, já pensou? Você acha que seria possível você ensinar um tempo para um americano? Ensinar o presente do indicativo para um americano? Eu vou, tu vais, ele vai, eu quero, tu queres, ele quer. Será que seria possível? Eu acho que seria impossível, porque em português nós temos uma coisa que se chama conjugação, né? Eu vou, tu vais, ele vai. O verbo fica diferente de sujeito para sujeito. Isso não tem em inglês. Então, em inglês, basta que você saiba 3 coisinhas, 3, e você já sabe tudo sobre qualquer tempo verbal em inglês. O futuro do presente, você só tem que saber como que se pergunta, como que se nega e como que se afirma. São essas 3 estruturas. E isso vai valer para qualquer verbo da língua, milhares de verbos da língua inglesa. Mais verbos do que em português, sabia disso? Por exemplo, em português você fala assim, esperar. Esperar pode ser esperar de ter esperança, pode ser esperar de aguardar, pode ser esperar nenê, não é verdade? Em inglês você tem um verbo para cada situação. Então, se for esperar de aguardar, o verbo é o verbo to wait. Se for esperar de ter esperança, é to hope. Se for esperar nenê, é expect. Ela está esperando nenê, she's expecting a baby. Olha só que legal. Inglês é uma língua muito específica. Então nós vamos começar pela parte interrogativa. Você vai fazer uma pergunta. Para isso você vai pegar o sujeito, que é eu, sempre escrito com letra maiúscula. Mesmo que essa palavra eu venha no meio da oração, ela vai vir sempre com letra maiúscula. I. Segunda pessoa, you. Veja a pronúncia. You é um U longo. Não é assim, you. Não é assim, you. Você já ouviu falar alguma vez que inglês é uma língua cantada? E é verdade. Aliás, hoje, segunda-feira, você está assistindo essa aula. Nós vamos ter uma outra aula de um nível mais intermediário, um pouco mais para frente, amanhã, na terça-feira. E na quarta-feira nós vamos ter uma aula de música. Você já ouviu falar que inglês é uma língua cantada? Pois é mesmo, é verdade. Se você comparar com o português, aqui do Brasil, por exemplo, o pessoal lá de Santa Catarina, do sul do Brasil, fala mais parecido com a língua inglesa. Eles cantam um pouco, não cantam? Falam, olá, tudo bem? Como vai? Não é? Bom dia, titia. Não é assim?
Em inglês é mais ou menos assim. Então, segunda pessoa, you, você. He. Note um som que não existe em inglês, um som que não existe em português. Em inglês não, em português. Um som que não existe em português. É um H aspirado, ele sai da garganta. He. Não é com R, ri. Não, é he. Ele, masculino, para pessoas ou animais, hein? Olha só, tem gente que aprende, às vezes eu já vi até em livros isso, que ri é só para pessoas, não é? Não é para pessoas ou animais. Ele, o cachorro, é ri. Ele, o cavalo, é ri. Ele, o menino, é ri. Feminino, she. Note que o E tem som do nosso I em português. He, she. Ela, para pessoas ou animais. Ela, a cadela, é she. Ela, a vaca, é she. Ela, a menina, também é she. Nós temos um outro pronome que não temos em português, que é o pronome it. Note outro som que... Olha, presta atenção nesses sons que não existem em português, hein? It. O I, ele é um som intermediário entre o I e o E. Não é nem it, porque it, com I, eat, é comer, é o verbo comer, E-A-T. Não é nem it e nem it, com E. É meio I, meio E. It. É um som diferente da letra I. It. O que é o pronome it? É um pronome neutro. Ele ou ela. Usado para quê? Usado para objetos. Ela, a caneta. It. Para objetos. Ele, o livro. It. E quando é pessoa ou animal, eu não sei ou não estou interessado em enfatizar se é macho ou fêmea, se é homem ou mulher. Por exemplo, alguém bate na porta. Ela, esta pessoa, para mim é it. Eu não sei quem é, ela está batendo na porta. Então eu pergunto, who is it? Quem é? Porque ela, a pessoa, é it. Eu não sei se é homem ou mulher. A partir do momento que ela entrar, eu vou saber. O bebezinho, it's beautiful. Ele é lindo. Ele, o bebê, eu não sei se é homem ou mulher. Quando souber, vai ser he ou she. Percebe como funciona? Animal também. Um cachorro está latindo na rua. Poderia ser uma cadela, eu não sei, não me interessa. Este animal, ele, o cachorro, é it. Agora, se eu tenho um cachorro que eu comprei, eu sei que ele é macho, para mim ele é he. Percebe como funciona he, she, it para pessoas e animais? E o plural, nós, we, o E sempre tem som do nosso I do português. E o plural, note que you singular e you plural é a mesma palavra. Em inglês não há diferença entre you singular e you plural. Se eu falo você é inteligente, you are intelligent. Vocês são inteligentes, you are intelligent. Do mesmo jeito, não existe diferença em inglês entre singular e plural na segunda pessoa. Mas como que eu vou saber a nível de tradução? Porque em português é diferente. Você e vocês, tu e vós, não é verdade? Em inglês não, em inglês é tudo igual. Para eu saber adaptar para o português, porque tradução não existe, você tem que entender inglês em inglês, português em português, japonês em japonês, etc. Não tem tradução. Tradução é traição. Book não é livro. Se você adaptar book, livro, você não vai ter problema, não vai ter muito problema. Mas uma oração, você já vai ter problema. Quem já mexeu aí com Google Tradutor, você sabe, né? Porque aquilo é um software, não é um cérebro. Ainda mais com essa especificidade da língua inglesa, o que vai acontecer? Você fala aquele esperar que nós falamos agora há pouco, a máquina não vai saber se é wait, se é hope, se é expect. Não é? Então a tradução, o Google Tradutor, ele funciona para quem conhece bem inglês, porque ele acelera o processo, depois você vai corrigindo, porque fica meio esquisito. Né? Cuidado com tradução. Né? Então,
you singular e you plural. Você só vai saber para adaptar para o português se você tiver um contexto. Se você souber que eu estou falando com uma pessoa ou com várias pessoas. Senão, não dá para saber se é singular ou plural. Se você escreve you are here, você não sabe se você está dizendo você está aqui ou vocês estão aqui, porque em inglês é igual. Pensando em inglês, não tem problema, porque é igual. O problema é a adaptação para outras línguas, como o português, né? E a última pessoa plural, they, outro som, eles ou elas, outro som que nós não temos em português, o TH. TH, inclusive, nós já temos vídeos lá no nosso YouTube. Nós temos um vídeo lá bacana sobre o som do TH, dá uma olhadinha lá. TH, língua entre os dentes. Senão, não dá para fazer esse som. Língua entre os dentes, tenta falar a letra S de sapo. Th, th, th. Exatamente este é o som. Th, 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 th. Este som do TH é o som que você encontra na expressão obrigado. Thank you. Thank you. Se não colocar a língua entre os dentes, não dá para produzir esse som. Nossa, Antenor, então agora eu vou ter que ficar pensando onde que eu vou pôr a língua para falar, mas é claro, fala tatu e não deixa a língua lá atrás dos dentes de cima. Deixa a língua embaixo e fala tatu, vai. Você consegue falar tatu com a língua lá embaixo? Então a língua tem papel óbvio, fundamental na pronúncia, né? Em qualquer língua. Então, língua entre os dentes, esse S para palavras como thank you, obrigado, expressão obrigado. Aqui é o outro, o TH só tem dois sons, um é esse e o outro você vai colocar a língua entre os dentes e vai tentar produzir a letra D de dado. The, este é o som, que é o som aqui da palavra eles ou elas, they. They é o plural de he, she e it, sem problema. Ele, o menino, he. Eles, os meninos, they. Ela, menina, she. Elas, as meninas, they. Ele, o livro, it. Eles, os livros, they. Entendeu? Os pronomes são a primeira coisa que você tem que saber. Segunda coisa que você tem que saber, para fazer pergunta em inglês, aqui nós estamos falando sobre a forma interrogativa, você vai precisar de um verbo auxiliar. Uma palavrinha que vem antes do sujeito. A colocação dos termos da oração em inglês é muito importante, hein? Então você vai colocar essa palavra antes do sujeito. No caso do futuro, a palavrinha será essa aqui, olha. Will. Olha a pronúncia, will. Will. Olha o I, é o mesmo I do it. Will. Will, não é will. 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 Olha só, olha, uma pequena diferença muda tudo, hein? Wheel. É roda. Roda de carro. Wheel. É W-H-E-E-L. Wheel. Aqui é will. Olha como ele é mais curto. É um som que fica entre o I e o E. Will. É o mesmo I de it. Will. Pegou? Vai pegando essa pronúncia. É muito importante, hein, gente? Will para o futuro. Nossa, professor, mas é uma diferença tão pequena, exato. Eu chego para você e falo assim, armúrio. 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 Você está entendendo armúrio? Eu acho que eu não entenderia. Não, eu estou falando armário, mas eu mudei só um pouquinho. Se muda um pouquinho, muitas vezes a pessoa não entende. Na verdade, mesmo em português, que é uma língua fonética. Em inglês não é uma língua fonética. O que é uma língua fonética? É a língua que os sons das palavras têm sempre o mesmo som do alfabeto. O inglês não é assim. Você pode ver que o TH, por exemplo, junto tem dois sons. O th ou o the. Então, will sempre para fazer futuro. E depois, você vai colocar qualquer verbo na língua inglesa no infinitivo sem to, que a gente chama de forma base. Infinitivo sem to. Porque todo verbo, quando está no infinitivo, ele não está sendo usado numa oração, em algum tempo, ele tem a partícula to na frente. Então, o verbo trabalhar é o verbo to work. O verbo dormir é o verbo to sleep. To sleep. E você tira o to para formar os tempos verbais. Então, aqui no futuro, você tira o to, pronto, acabou. Olha lá. Will you work? Você trabalhará. Will you sleep? Você dormirá. Will you go? Você irá.
Will you like? Você gostará. Will you travel? Você viajará. Só falta você aprender os verbos, porque o futuro você já sabe formar. Acabou. É a palavra will. Quando é pergunta, antes do sujeito. Olha só agora. A forma negativa. Você vai agora começar pelo sujeito, muda a colocação. Você vai colocar o will agora depois do sujeito, mas negativado. Negativado com a palavra not. Isso pode ser contraído, que é mais usado em conversação, é mais fluente, e vira won't. E depois, basta colocar qualquer verbo da língua inglesa. Acabou. Olha lá. Você trabalhará? Will you work? Agora, você não trabalhará. You won't work. Note que eu estou usando you como exemplo, mas isso serve para qualquer sujeito, é tudo igual. Eles trabalharão. They will work. Negativa, they won't work. Pergunta, will they work? Quer dizer, você trabalha com a palavrinha will para todos os sujeitos e todos os verbos. É brincadeira a facilidade da língua inglesa, gente? E a parte afirmativa, a forma afirmativa, novamente eu vou trabalhar com will. Veja, eu vou pegar o sujeito, qualquer que seja ele, I, you, he, she, it, we, you, they, Peter, John, Mary, qualquer um, e vou colocar a palavra will, afirmativa agora, que pode, neste caso, ser contraído com apóstrofo LL. Você vê apóstrofo LL em conversação, inclusive, é muito usado. Em vez de falar I will, fala I'll. I'll. Você simplesmente prolonga um Lzinho no I. You'll, he'll, she'll, it'll, will, they'll. É só colocar um Lzinho, a pessoa já sabe que é futuro. E acabou o verbo no infinitivo sem to. Então, olha, as três formas, você já sabe tudo sobre o futuro. Você já imaginou que você assistindo essa aula ia saber tudo sobre o futuro? Você não sabia, hein? Então, pergunta, você trabalhará? Will you work? Eu não trabalharei. I won't work. Afirmando, eu trabalharei. I will work. I'll work. I'll work. I'll work. I'll work. Conforme você vai pegando a prática, você vai falando assim mais prático, né? I'll work. I'll work. Só o Lzinho. Legal? Então está aqui tudo sobre o futuro. Vamos para outro tempo. Já estamos aqui, vamos para o outro tempo básico, que é o conditional. Olha só, o simple conditional. Quando eu falo conditional, eu estou falando em português futuro do pretérito. Lembra futuro do pretérito? É iria, gostaria, falaria. Você vai a um restaurante, eu gostaria de uma cerveja, eu gostaria de um vinho, eu gostaria. É isso. Esse é o futuro do pretérito em inglês chamado de conditional. O que vai acontecer? Eu vou pegar o sujeito e antes do sujeito eu vou colocar agora o auxiliar would. Will era futuro. Would é futuro do pretérito. Pronto, é só isso que muda. E o verbo continua no infinitivo sem to, continua na forma base, base form. Olha lá. Você trabalharia? Would you work? Tá pegando? Você trabalhará? Will you work? Você trabalharia? Would you work? Would. Só muda o auxiliar, por isso que em inglês é fácil. Você não fica mudando os tempos, as formas do verbo. Isso é conjugação. Isso é muito difícil. As línguas latinas, todas, têm conjugação. São das línguas mais difíceis do planeta. Por causa desse negócio de, sabe, eu sou, tu és. Ouvir, né? O americano, ele não entende, né? Por exemplo, ir. Ir não é eu vou. Ir é eu vou no presente. E ouvir? O americano pensa que é eu ou vou. Se ir é eu vou. Ouvir tinha que ser eu ou vou, mas não é. É eu ouço, não tem nada a ver. Você acaba com o americano. E o americano só aprende a falar português, pelo menos ficando 1, 2 anos aqui, sem interferência da língua dele. E olhe lá, hein? E olhe lá, é muito difícil. Para nós aprendermos inglês é muito mais fácil. É muito mais fácil. Não é? Negativa do conditional vai ser como? Você já sabe, olha lá, vou começar com o sujeito, qualquer que seja ele, vou colocar would negativado would not. Note a pronúncia de would, né? São 2 U's, um depois do outro e depois o Dzinho suave. Would, would, would. Would not ou wouldn't. E depois qualquer verbo
no infinitivo sem to. Pronto. Eu não trabalharia. I wouldn't work. E a afirmativa, com certeza, você já matou, né? O que eu vou fazer? Vou começar com o sujeito e agora vou colocar would afirmativo, que desta vez pode ser um apóstrofo e um D, só um Dzinho, ó, I'd. Você vê isso muito em filmes, em séries, né? Lá no restaurante. I'd like some wine. Eu gostaria de um pouco de vinho. I'd like. Você escuta o Dzinho, mas muito suave. Às vezes você nem escuta o Dzinho, ele já está até subentendido. I'd like. Ele é muito rápido. Hein? Terceiro tempo básico, o simple present. Isso todo mundo aprende aqui no Brasil, lá na quinta série, né? No sexto ano, quinto ano, já se aprende o simple present, que é o nosso presente do indicativo. Eu trabalho, eu gosto, eu quero. Presente. Né? Como que eu vou formar o presente? Futuro a gente usava will. Futuro do pretérito a gente usava would. Agora, no presente, eu vou ter uma divisãozinha de sujeitos aqui, mas nada complicado não. Eu vou usar do para I, you e o verbo. Pronto. Olha lá. Vamos voltar. Você trabalhará, will you work? Você trabalharia, would you work? Agora, você trabalha? Do you work? Acabou. Do you work? Do you work? Hã? Para we, you e they também. Eles trabalham? Do they work? Agora, para ele, ela, he, she, it, eu não uso do, eu uso o auxiliar does, só isso. He, she, it no presente é diferente, eu uso does, um Zzinho suave, does. Hã? Ela trabalha? Does she work? Ela gosta? Does she like? Ela dorme? Does she sleep? Hã? Tá pegando? Isso treino, hein? Então, vamos em frente na forma negativa, que vai ser a mesma coisa. Olha lá, vou pegar o sujeito, vou usar do not agora, do negativado, e o verbo acabou. Olha lá. Para he, she, it é doesn't, e para we, you, they é don't de novo. Pronto, completou o quadro. Vamos rever de novo? Você trabalhará, will you work? Você trabalharia, would you work? Você trabalha, do you work? 3 tempos, gente. Só falta saber os verbos. Só falta saber os verbos. E a pronúncia, é claro, porque inglês não é uma língua fonética. À medida que você aprende uma palavra nova, a criança lá nos Estados Unidos também, a criança na Inglaterra, no Canadá, na Austrália, quando está sendo alfabetizada, ela aprende uma palavra nova, ela tem que aprender a pronúncia dessa palavra, porque inglês não é uma língua fonética. O educador de língua inglesa sofre lá no início para alfabetizar uma criança em inglês, viu? Não é tão fácil como o português, porque essa coisa de tá, te, ti, to, tu, pá, pé, pi, pó, pu, em inglês não funciona. Só funciona em línguas fonéticas. Né? Agora, a forma afirmativa ela é um pouco diferente. Por quê? Porque na forma afirmativa do presente, a gente não usa do e does, a gente não usa auxiliar. Sabe por quê? Porque na afirmativa, o próprio infinitivo sem to, a forma base, você já sabe, já funciona como presente. Sabe quando você fala para o seu namorado, I love you? Você não fala I do love you, você só fala I love you. Todo mundo conhece essa frase? I love you. A própria expressão que nós vimos agora, thank you, ela é presente, sabia? Thank you é a forma curta de você dizer I thank you, ou seja, eu agradeço você. O verbo to thank é o verbo agradecer. Por isso, quando você fala thank you, seria eu agradeço você. É isso que você está dizendo em inglês. Está pegando? Então, aqui, eu vou usar apenas o sujeito. Está aqui os sujeitos e o verbo na forma base. Acabou. Olha lá. Eu trabalho, I work. Eu durmo, I sleep. Não uso auxiliar. No presente, eu não uso auxiliar. Eu gosto, I like. Eu estudo, I study, e assim por diante. We, you e they, mesma coisa. Agora, com he, she, it, como eu não uso does, o que aconteceu no does? Eu acrescentei es no do.
Na afirmativa, como eu não vou usar auxiliar, então eu também não vou usar does, eu vou acrescentar um S simples ao verbo. Tá aí. He works, he sleeps. Então, eu gosto, I like, você gosta, you like. Agora, ela gosta, she likes. Tem um Szinho. Você acrescenta um S só para he, she, it, e só na afirmativa e só no presente. Acabou. Assista este vídeo quantas vezes você quiser, né? Ok? Continuando, o último tempo é o passado. Aí você termina a estrutura, o alicerce da língua inglesa. Futuro, futuro do pretérito, presente e passado. Passado é o nosso pretérito perfeito. Eu fui, eu viajei, eu gostei. Como vai ficar isso em inglês? Na forma interrogativa, vou pegar o sujeito, seja ele qual for, outra vez, tudo igual, não tem mais aquela divisão do he, she, it no presente, e vou usar o auxiliar did. Olha lá. Vamos voltar. Você viajará? Will you travel? Você viajaria? Would you travel? Você viaja? Do you travel? Agora, você viajou? Did you travel? Did. Did. Olha a pronúncia. Did. Did you travel? Você viajou. Did you work? Você trabalhou. Did you sleep? Você dormiu. Etc, etc, etc. É só trabalhar com o auxiliar did no passado. Na forma negativa, você já adivinhou. Vou começar pelo sujeito e vou usar did negativado. Did not ou didn't. Didn't. E o verbo continua no infinitivo sem to. I didn't go, eu não fui. I didn't understand, eu não entendi. I didn't work, eu não trabalhei. I didn't sleep, eu não dormi. Trabalhar com did. E a forma afirmativa, ela é um pouco diferente. Por que ela é um pouco diferente? Note, por que você usa will no futuro? Porque verbo em inglês não tem futuro. Nenhum verbo, não existe uma palavra em inglês que signifique viajarei, irei, dormirei. Por isso que você precisa usar o will. O verbo não tem conjugação. Então, ele não muda para o futuro. Ele não muda para o futuro do pretérito. Não existe uma palavra que signifique entenderia, gostaria. Por isso que você precisa usar would. O presente também não existe, mas o infinitivo sem to faz a parte do presente. I work, eu trabalho. Mas e o passado, hein? Vou usar did. Não. Por quê? Porque passado existe. É a única forma que o verbo em inglês tem. Aliás, o verbo em inglês tem 3 formas. Ele tem infinitivo, que você já sabe, com to na frente, to work, trabalhar, né? Ele tem passado e tem o particípio passado, que é aquela forma do passado falado. Isso nós vamos falar na aula de amanhã, nós vamos falar sobre o particípio passado. Se você está curioso sobre o particípio passado, amanhã, na terça-feira, nós vamos falar sobre isso. O passado, ele existe. Como ele existe, você vai usá-lo onde? Você vai usar o passado na interrogativa? Não, porque na interrogativa você é obrigado a usar o auxiliar did. Então ele já mostra que é passado. O verbo permanece no infinitivo sem to. Negativa, a mesma coisa. Você usa didn't. O verbo permanece no infinitivo sem to. Mas na afirmativa você não usa auxiliar no passado. Assim como no presente você não usa do e does. No passado você também não vai usar did. Então você vai usar o quê? Você vai usar o passado do verbo que existe. Finalmente existe. O passado do verbo existe. Só na afirmativa. Só na afirmativa. Tá bom. E como que eu formo o passado de um verbo em inglês? Eu formo o passado de um verbo em inglês de 2 formas. Uma se ele for regular e outra se ele for irregular. Aí o aluno já coloca a mão na cabeça e fala, meu Deus, para que isso? Inglês não é uma língua fácil, não é uma língua simples. Por que verbo regular e verbo irregular? É por causa da origem da língua inglesa. A língua portuguesa, ela é uma língua latina, não é? Ela veio do latim, você sabe disso. Latim deu origem às atuais línguas latinas. O português, o francês, o espanhol,
o italiano, o romeno, são línguas latinas. O inglês não é uma língua latina. Teve influência, porque os romanos invadiram Londres no século IX, no século X, não é? Então tem muita palavra latina dentro da língua inglesa, você mesmo já deve conhecer várias, que parecem até com português, não é? Você tem várias palavras muito parecidas por causa dessa invasão. Mas, originariamente, a língua inglesa não é uma língua latina. Ela é uma língua anglo-saxônica, ou seja, ela é uma junção das duas línguas que se falavam no norte da Europa, enquanto que no sul se falava o latim, na época. No norte se falava o saxão, ou saxônico, que era a língua dos bárbaros, né, lá da Península Ibérica, onde você encontra a Noruega, a Finlândia, a Suécia, né, lá se fala a língua dos vikings, né? E na ilha, onde hoje é o Reino Unido, se falava uma língua chamada anglo. Houve uma invasão da ilha e uma guerra que durou aproximadamente 200 anos. 200 anos sem ninguém estudar, ver o que aconteceu com a língua. Muito, né? As pessoas queriam sobreviver àquilo. Quando a poeira baixou, houve uma mistura de povos, de costumes, de culturas e de línguas, dando origem às atuais línguas anglo-saxônicas, que são todas as línguas do norte da Europa. O alemão é anglo-saxão, o gaulês é anglo-saxão, o holandês é anglo-saxão, o norueguês, o finlandês. As línguas do norte da Europa são anglo-saxônicas. E o nosso inglês também. Os verbos regulares são todos de origem angla. Estes verbos chamados hoje, no inglês moderno, de verbos regulares, você, para formar o passado, basta acrescentar ed. É o caso do nosso verbo trabalhar. Olha só. Worked. Olha a pronúncia. Nós vamos falar também sobre a pronúncia desse ed, que nunca é ed. Né? Não é worked. Nunca fale isso, hein? No caso do verbo to work, que termina com som de K, a pronúncia desse ed é um T. Eu falo assim, I worked. I worked. Mas você não escuta E e não escuta D. Você só escuta um T. Worked. Worked. Ah? Legal? Capriche nisso, hein? Porque compreensão... Você pode não ser compreendido se você não pronunciar direito esse tipo de coisa. Né? Agora, se o verbo é irregular, como é o caso do nosso verbo sleep, ele não tem regra nenhuma. Você tem que saber. Quando você já aprende um verbo irregular novo, você já tem que saber que o passado dele é daquela forma. No caso do verbo to sleep, o passado é slept. Isso não tem regra. É vocabulário. Tem que decorar, pelo amor de Deus. Nunca decore nada. A língua nunca é decoreba. Como que você aprende uma língua? Só tem um jeito, gente. A gente vê aí em muitos lugares, muitas pessoas falando, olha, gente, eu tenho aqui 3 passos para você aprender inglês, eu tenho 4 passos, eu tenho 5 passos. Gente, não acredite nisso. Não existem passos para você aprender uma língua. Para você aprender uma língua, você tem que se expor a essa língua. Só tem uma maneira de você aprender uma língua. Sabe qual é? Aquela que você aprendeu a sua. A sua primeira língua, a sua língua materna, você aprendeu como? Alguém te ensinou? Você sentou numa sala de aula, alguém ficou te ensinando? Não. Você se expôs, você ouvia, você começou a entender, começou a falar errado para depois falar certo. Tem que ser assim. Inglês, francês, espanhol, japonês, qualquer língua que você queira aprender, no futuro como segunda língua, vai ter que ser do mesmo jeito. Esse negócio de decoreba não funciona. Decoreba é conhecimento instantâneo. Você decora, daqui a uma semana você já não sabe mais metade do que você decorou. Língua não é assim. A língua tem que ser adquirida. É isso que eu digo sempre. A língua, ela é acquired. Acquire, olha a palavra bonita, eu gosto dessa palavra. Acquire. Acquire é adquirir. Você adquire uma língua. Assim como você aprende a andar, aprende a nadar, né? Aprende a respirar, você aprende a falar uma língua. Percebe? Ok? Esses 4 tempos é o que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero vocês amanhã. Os vídeos estarão disponíveis nas plataformas. Vocês podem assistir quantas vezes quiserem. Espero que vocês gostem dessa aula. Na aula de amanhã nós vamos ter uma aula um pouco mais avançada, uma aula intermediária, nível intermediate. Em inglês, amanhã eu vou explicar esse assunto intermediário em português também, porque eu sei que tem muitos iniciantes aqui que estão assistindo, que estão pedindo esse tipo de coisa. Então amanhã uma estrutura intermediária, um pouco mais avançada. E na quarta uma música muito bacana, que é uma forma muito legal de você gravar vocabulário e estrutura. Alright? See you tomorrow. Bye bye.